Bem-vindo ao canal Adoradores. Tatiana Vargas convida você a essa obra. Esse é um ministério independente, por isso preciso da sua participação. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe os vídeos. Seja o multiplicador dessa visão. Depois de caminhar com Jesus por um tempo, eles perceberam que Jesus não orava como eles. Na verdade, ele obtinha resultados continuamente de uma forma que os assustou. Eles finalmente disseram ao mestre: "Ensina-nos a orar." Muitos tiveram sua compreensão da oração distorcida pela religião e ensino errado. Como resultado, eles têm dificuldade em mudar seus conceitos errados, até mesmo sobre verdades fundamentais sobre a oração. Por que oramos? Orar é uma parte muito importante de nossas vidas como cristãos. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a oração como um privilégio e também como uma honra. Cada momento de oração é um investimento na eternidade e a verdadeira oração é um romance de retidão. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por meio da oração, participamos da comunhão da espécie de Deus. É um encontro de autoridades na sala do trono. Jesus fazia isso. Oh, que os olhos do nosso entendimento possam ser inundados para ver esta verdade terrível e que possamos andar na luz dela. Que momento de rica comunhão, como a oração do Senhor nos proporciona. A Escritura nos recomenda orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A oração ajuda a temperar nosso espírito como um receptáculo confiável para o Espírito Santo e o poder de Deus. Então, podemos nos conectar às ideias dele, visões e orientações mais facilmente para mudar o mundo. Quando oramos, colocamos à disposição um poder tremendo, dinâmico em sua operação, causando mudanças a nosso favor. Certas sessões de oração são especialmente planejadas pelo Senhor para ajudar a endireitar as coisas no reino espiritual em relação ao nosso futuro imediato ou posterior como indivíduos, famílias ou ministérios. Quão maravilhoso é que podemos mudar as circunstâncias e alterar os destinos no nome dele por meio da oração. Servimos a um Deus bondoso, amoroso, grande e gracioso que diariamente nos carrega de benefícios. Salmo 68, versículo 19. Durante os momentos de oração, podemos meditar na bondade dele e nos apropriar desses benefícios às circunstâncias de nossa vida. O desejo sincero de Deus é ter uma comunhão rica, vibrante e duradoura com seus filhos. Mas como podem gozar de tal comunhão com ele se não sabem como orar com eficácia? Esta é uma das muitas razões pelas quais ele me deu a ideia de escrever Como Orar Eficazmente e compartilhar com vocês algumas verdades e princípios vitais da oração eficaz. Este primeiro volume ajudará a estabelecer para você uma compreensão clara das regras de diferentes orações para diferentes situações e como aplicá-las para o resultado desejado. Você pode esperar que sua vida de oração seja revolucionada ao abrir seu coração para receber e praticar as percepções divinas que serão reveladas a você. Capítulo 1. A oração da fé. Como crentes em Cristo, nossa vida é uma vida de fé. Fé é uma das virtudes marcantes que nos distinguem do incrédulo, pois é pela fé que aceitamos a graça da salvação de Deus por meio de Cristo, recebendo assim a vida eterna, o tipo de vida de Deus em nosso espírito. Nossa caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo declarou: "Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé." Esta escritura, portanto,
confirma a fé como um grande fator subjacente no centro de nossa existência como crentes. Mas sem fé é impossível agradá-lo. Em nossa vida de oração, o princípio da fé prevalece em um contexto significativo. A oração da fé é um entre os diferentes tipos de oração e tem suas regras e requisitos peculiares. Esta oração envolve fazer um pedido a Deus e falar as circunstâncias a fim de torná-las conforme aos nossos desejos, sem dúvidas, em nossos corações. Em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus aconselhou seus discípulos: "Tende fé em Deus." Mas é interessante saber que a tradução literal de sua declaração realmente diz: "Tende a fé de Deus." Em outras palavras, tenha o tipo de fé de Deus. Quando você entender esse tipo de fé de que o Senhor Jesus estava falando e aprender como operá-la, você ficará bem equipado e pronto para obter resultados por meio de sua oração da fé. Eu ensinei extensivamente sobre esse assunto de diferentes tipos de fé em outro livro, Como Fazer Sua Fé Funcionar. Mas vamos ver o que Jesus diz aqui sobre ter a fé de Deus. No verso subsequente, após sua declaração profunda, Jesus continuou a nos dizer algo tão vital sobre o tipo de fé de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que ele diz acontece, ele terá tudo o que disser. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, quando orardes, crede que as recebeis e tê-las-eis." Marcos capítulo 11, versículos de 22 a 24, versão King James. O mestre usa repetidamente a palavra crer, enfatizando que crer é um requisito fundamental para que nossos desejos sejam satisfeitos quando oramos. Assim, uma pergunta crucial a se fazer neste ponto seria: o que significa crer? Você tem que entender que o conceito cristão de crer é diferente da ideia do incrédulo de crer. Qualquer um pode acreditar em algo. A Bíblia diz: "Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta?" Tiago capítulo 2, versículos 19 e 20. Você pode ver que até os demônios creem, mas o que distingue o seu crer como filho de Deus são as suas obras. E este é o tipo de crença a que Jesus se referia em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. O crer que age e toma posse. "Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebeis e tê-las-eis." Marcos capítulo 11, versículo 24, versão King James. Observe que Jesus não disse: "Quando você orar, espere até que seu pedido seja atendido antes de crer." Em vez disso, ele nos disse para crer que recebemos bem no momento da oração e teríamos nosso pedido. Isso é fé. Fé significa: eu tenho, embora não possa ver com os meus olhos físicos agora. Portanto, crer no contexto do ensino de Jesus em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, não significa o indivíduo que vive no reino da esperança. Em vez disso, fala sobre um possuidor, aquele que aceita que algo existe e, portanto, age como tal. Princípios da oração da fé. 1. Deve haver um desejo específico. O desejo específico é primordial na oração da fé. Jesus disse: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontece o que diz, ele terá tudo o que disser." Marcos capítulo 11, versículo 23, versão King James. Jesus enfatizou a necessidade de especificidade de desejo quando oramos. Observe nas escrituras acima
que ele não disse: qualquer que disser a qualquer monte, mas qualquer que disser a este monte. Portanto, na oração da fé, é altamente imperativo que você tenha um desejo claro e específico em seu coração. Você simplesmente não pode ser vago em sua comunicação. Você pode agir de acordo com a palavra de Deus, com simplicidade e fé, e sempre esperar resultados. Se você é pastor, por exemplo, e deseja dobrar o número de membros de sua igreja, você precisa saber o número exato de pessoas que tem na sua igreja atualmente. Portanto, se você tem uma congregação de 50 membros no momento, significa que espera ter 100 membros em um determinado momento. Isso é o que significa ser específico. Ou talvez você queira um aumento em suas finanças. Em seguida, você deve fazer perguntas como: qual é a minha renda anual média atualmente? Quanto mais desejo receber no próximo ano? A especificidade é um princípio essencial se você deve obter resultados eficazes por meio da oração da fé. Lembre-se, Jesus disse: qualquer que disser a este monte. Isso significa que você não vai falar sobre a montanha ou dizer a Deus para fazer algo a respeito do monte. Você deve se dirigir ao monte e dizer a ele o que fazer. O conteúdo da sua oração deve ser direcionado para sua área específica de necessidade. Caso contrário, você pode não obter o resultado desejado. 2. Veja o invisível. Aqui está outro princípio vital a ser observado no que diz respeito à oração da fé. Você tem que ver o invisível. Você deve ser capaz de visualizar o que deseja, e só quando o seu desejo for específico é que você pode vê-lo. Como você vê o invisível? Pelos olhos da fé. Por que você não pode possuir o que não pode ver? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Abraão, o grande patriarca da antiguidade, teve que ver a visão da promessa de Deus a ele de se tornar um pai de muitas nações. Então, Deus o levou, Abraão, para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Como Josué planejava atacar Jericó, o Senhor lhe disse: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué capítulo 6, versículo 2. Esses dois exemplos nos mostram como é imperativo termos uma imagem mental de qualquer que seja o nosso desejo. E aqui está o motivo final. A extensão de sua visão é o limite da sua bênção. Eu amo o testemunho do Dr. David Paul Yong-cho. Ele conta a história de como, muitos anos atrás, quando tinha acabado de começar no ministério e pastoreava uma pequena igreja, pediu a Deus que lhe desse uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Mas Deus perguntou a ele que tipo de cadeira, mesa e bicicleta ele queria, e ele deu a Deus suas especificações. Crendo que havia recebido, ele veio perante a sua congregação no domingo de manhã e anunciou: glória a Deus! Eu tenho uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Seus membros, jovens cristãos que estavam começando a aprender a palavra de Deus, perguntaram incrédulos: mas você veio à igreja a pé hoje. Onde está a bicicleta? Claro, ele não tinha nada para mostrar aos seus membros, mas afirmou que tinha todas as coisas que havia mencionado. Então, depois do culto daquele dia, alguns de seus membros decidiram ir para casa com ele e descobrir se ele realmente tinha essas coisas. Ao chegar à sua casa e não encontrar nenhum desses itens lá, eles lhe perguntaram: onde estão a cadeira, a mesa e a bicicleta? Elas estão dentro de mim, ele respondeu. Estou grávido de uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta.
Seus membros tinham que segurar a barriga para rir e saíam dizendo às pessoas: venham ver o nosso pastor, ele está grávido de uma cadeira, de uma mesa e de uma bicicleta. Eles nunca tinham ouvido ninguém falar assim, mas o pastor Cho foi capaz de ver na realidade a existência desses itens. Com os olhos da fé, ele viu o invisível. E logo, a cadeira, mesa e a bicicleta que ele recebeu pela fé se tornaram uma realidade no reino físico. Entenda isso. Ver o invisível não é o mesmo que ser otimista. Na verdade, significa ver da maneira como Deus vê e falar do fisicamente inexistente como se já existisse. Em sua carta à Igreja de Roma, Paulo compartilhou algo muito instrutivo sobre o tipo de fé de Deus. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Quando você está tão convencido de que algo é seu, mesmo que você não veja com seus olhos físicos, é absolutamente impossível para o diabo ou qualquer pessoa te dissuadir, porque você já o possui pela sua fé, usando o poder do seu pensamento. 3. Use sua evidência. De acordo com Hebreus 11, versículo 1, a fé é a substância das coisas que não se veem, a evidência das coisas que se esperam. Versão King James. A oração da fé requer que você use as evidências que possui, mas você deve ser capaz de reconhecer essa evidência antes de usá-la. Veja, a esperança é uma grande virtude. É um princípio espiritual fundamental que define o futuro magnífico. Mas a fé é a substância das coisas que se esperam. É a evidência que fundamenta o futuro. Se você tivesse um terreno, por exemplo, e lhe disseram para provar que é o proprietário dele, você se decidiria a mover a propriedade de uma localização para mostrar a alguém que está fazendo uma pergunta sobre a casa? Claro, você não faria isso. Na verdade, você não pode fazer isso. O que você simplesmente faria seria apresentar o título de posse da propriedade. Na versão ampliada da Bíblia, a fé é definida como a garantia, a confirmação, a escritura de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção da realidade delas. A fé percebendo como fato real o que não é perceptível aos sentidos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora, quando você busca efetuar mudanças por meio da oração da fé, deve estar espiritualmente alerta para reconhecer a evidência que o Espírito Santo está trazendo à sua consciência. Às vezes, você terá uma nota de vitória em seu homem interior por meio de uma palavra de profecia. A palavra pode não vir necessariamente de outra pessoa. O Espírito Santo pode simplesmente colocar a expressão em sua boca enquanto você ora, ou trazer uma música ao seu espírito que cause grande alegria em você. Nunca abandone essas palavras, pois são a prova de sua vitória. Medite sobre elas, fale com elas, seja ousado para que os outros saibam que você entendeu e haja da mesma forma. Se talvez você tenha ficado doente e orado para ser curado, você precisa olhar para dentro de você em busca da evidência de sua cura. Estude a palavra de Deus e descubra o que ele disse sobre sua situação peculiar hoje. Quando você localizar a evidência, use-a. Não duvide depois de orar. Quando você orar por algo que deseja, é importante que não permita a dúvida em seu coração. Essa é uma regra essencial que se aplica à oração da fé. A dúvida nos faz pedir sempre a mesma coisa, com medo de não termos sido ouvidos pela primeira vez. Ao contrário de outros tipos de oração, como a oração de intercessão ou a oração de petição, onde a repetitividade é permitida, a regra da oração da fé diz que você deve crer que recebe quando ora. Orar continuamente por algo indica que a dúvida se instalou em seu coração. Cada vez que você se repete, você invalida seu pedido anterior.
Isso é semelhante a um fazendeiro que planta uma semente em um dia e arranca no dia seguinte. Então ele planta novamente e arranca no dia seguinte. Essa semente nunca crescerá e ele nunca terá uma colheita dela. Não importa o quanto ele deseja uma colheita. Mas suas orações não precisam mais ser sobrecarregadas. Você não precisa lutar contra as dúvidas novamente. Seu espírito, que é o verdadeiro você, foi programado por Deus para responder à palavra dele. A Bíblia diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 10. O coração aqui é o espírito humano que Deus procura influenciar. Assim, a palavra de Deus no espírito humano estabelece a fé, mas a mente humana pode levantar questões duvidosas quanto às convicções do espírito humano. Se isso acontecer, não significa que você duvidou em seu coração. A dúvida que se opõe à fé é aquela que pode emanar do espírito humano. No entanto, a palavra de Deus nos mostra como lidar com os dois tipos de dúvidas. Lidando com a dúvida em sua mente. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossas imaginações e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, versão King James. Fortalezas, neste contexto, conotam argumentos, teorias ou ideias que a sociedade nos vendeu. Elas formam a base para a imaginação do homem comum. Seu raciocínio é moldado por elas. Por exemplo, um médico tem conhecimento de fatos e teorias que fazem parte integrante de sua personalidade. Diferentes pessoas têm suas mentalidades moldadas de uma forma ou de outra pela educação, formação ou cultura. E assim, essas diversas formas de conhecimento tendem a militar contra a palavra de Deus em seus corações, criando dúvidas em suas mentes. Mas a Escritura, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5, nos permite saber que elas podem ser refutadas usando armas da nossa guerra, nossas declarações divinas, falar em outras línguas e nossa ousada proclamação da palavra escrita de Deus. Com isso, você derrubará fortalezas e derrubará imaginações que surgem de sua mente. Lidando com a dúvida em seu espírito. Duvidar em seu espírito significa ter uma mente dobre, vacilar ou afastar-se alternadamente de sua convicção. Tiago diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente duvidosa e é instável em tudo o que faz. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8. Também significa cambalear na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21, que e Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando persuadido de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Abraão se recusou a vacilar na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé. A fé forte é o antídoto para a dúvida em seu coração. Quando você se pega cambaleando na palavra de Deus e lutando para crer nela, sendo ambíguo e instável, o que você precisa fazer é fortalecer a sua fé. E isso acontece quando você coloca a sua fé para funcionar. Quanto mais você coloca a sua fé para funcionar, mais forte ela se torna. Se sua fé for fraca, isso indica que há dúvida em seu coração. E essa fé fraca é o resultado de não exercer sua fé. A cura, portanto, para a fé fraca é agir de acordo com a palavra, exercitar sua fé. Se você quer que sua fé seja forte, comece a praticar a palavra. Por exemplo, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Jesus Cristo para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então, o que você deve fazer? Comece a praticar o versículo dando graças a Deus. Deixe sua vida se tornar um fluxo interminável de louvor e gratidão a Deus, independentemente de sua situação ou circunstâncias. Isso é agir de acordo com a palavra. O que você diz é o que você tem. Manter a confissão correta é outro pré-requisito importante no que diz respeito à oração da fé. Confissão, na porção das Escrituras do Novo Testamento, é derivada da palavra grega homologeu, que significa literalmente falar a mesma coisa em concordância com outra. Assim, você concorda e diz o que a palavra diz sobre você ou sua situação. A Bíblia diz que o homem crê com o coração para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Romanos 10, versículo 10. Isso significa que até que você confesse que está salvo, você não pode desfrutar dos benefícios da salvação. Você fica bem diante de Deus quando crê, mas é a sua confissão que te leva aos benefícios da salvação: prosperidade, saúde divina, preservação, favor e assim por diante. Ao fazer suas demandas por meio da oração da fé, nunca se esqueça de usar o instrumento da confissão, falando constantemente de acordo com a palavra de Deus sobre o assunto em questão. Palavras são poderosas. Elas são os veículos de seus pensamentos. Elas podem afetar seu corpo, as circunstâncias e toda a sua vida. Além do mais, suas declarações como filho de Deus não são meras palavras. Elas são verdades inspiradas, baseadas na palavra eterna de Deus. Capítulo 2. Conheça a sua parte e faça. Se você não tivesse a capacidade de crer em Deus para algo e fazer com que acontecesse, Ele não teria te dito para fazer isso. Deus nunca te disse para fazer algo que você não pode fazer. Quando fazemos exigências por meio da oração da fé, é muito importante sabermos que papel devemos empenhar. Frequentemente, há um ato de obediência que Deus exige de nós. Muitas pessoas ignoram essa verdade e, por isso, deixam de dar os passos necessários além de orar. No final, elas terão motivos pelos quais suas expectativas não foram atendidas. Mas, quando você está em sincronia com o Espírito de Deus em oração, Ele te mostrará qual é o seu papel e você deve ser diligente para cumpri-lo. Quando Cristo ministrou a certas pessoas por meio da palavra da fé, sempre havia algo que Ele exigia. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. Foi o Espírito Santo que referiu a si mesmo aqui como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele veio dizer a Josué o que fazer enquanto estava diante de Jericó, pensando na forma de enfrentá-la. Jericó fazia parte da terra prometida e Deus disse a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Josué capítulo 6, versículo 2. Observe que ele não disse, eu darei, mas disse, eu dei ou eu tenho dado. Isso não era uma promessa, foi uma declaração de um fato vindo da boca de Deus. É notável que, embora Deus tenha dado Jericó aos israelitas, ainda havia grandes muralhas ao redor da cidade quando eles chegaram lá. As paredes eram tão grandes que os filhos de Israel não podiam escalar por cima delas. Mesmo se o fizessem, os exércitos de Jericó estavam em posição de abatê-los como patos sentados. Parecia que Israel seria incapaz de entrar e possuir a terra que o Senhor havia dado a eles. Mas o Espírito Santo, o estrategista extraordinário,
estava presente para dizer a Josué o que ele precisava fazer para conquistar Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Josué capítulo 6, versículos de 3 a 5. A estratégia dada a Josué foi obviamente estranha, mas sobrenatural, porque nenhuma mente humana teria pensado em derrubar aquelas paredes com o mero som de trombetas e o grito de homens cansados. Mas os muros caíram milagrosamente, porque Josué e o exército de Israel agiram debaixo da instrução do Espírito Santo. É triste que muitos cristãos tenham promessas de Deus que nunca desfrutaram e profecias que nunca se cumpriram só porque não sabiam o que o Espírito Santo queria que fizessem. Quando o Senhor disse a Josué: "Eu te dei a cidade, eu dei a você o rei e todos os homens valorosos de lá, entreguei tudo em suas mãos", Josué poderia ter gritado: "Eita glória! Graças a Deus! Jericó é minha!" e ter ido dormir. No dia seguinte, ele teria acordado para ver aquelas paredes se erguendo tão desafiadoras como sempre, e ele teria se perguntado: "Mas Deus me disse que Ele entregou a terra em minhas mãos, por que Ele não cumpriu o que me prometeu?" É como alguém que diz: "Achei que Deus tivesse dito que o trabalho era meu. Eu fui lá e eles nem me contrataram. Na verdade, eles me expulsaram." A sua pode ser uma história diferente. Você pode declarar a palavra de Deus com confiança e obter os resultados que deseja, contanto que esteja pronto para seguir a liderança do Espírito nesse assunto. Para conseguir isso, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo e descobrir as estratégias a serem empregadas a fim de ter o que deseja. Ouvindo a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Comunhão se refere a uma parceria, uma comunicação, um relacionamento com o Espírito Santo. Significa falar com o Espírito Santo e ouvi-lo falar com você. É assim que você fica sabendo o que ele deseja que você faça. Não basta ter visão ou proclamar o que se deseja. Você tem que saber os passos certos a seguir para tornar essa visão uma realidade. Então você pode ir em frente e fazer isso. Veja, não é a ideia de Deus que sempre clamemos a Ele por nossas necessidades. Na maioria das vezes, nossos clamores e súplicas a Deus são desnecessários, pois Ele nos deu o poder de realizar qualquer tipo de mudança que desejamos em nossas vidas. Paulo orou em Efésios 1, versículos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. À medida que você se familiariza com as grandes provisões que Deus te deu gratuitamente, não apenas sua linguagem de oração muda, mas você também começa a entender as ações necessárias que você precisa realizar para desfrutar de sua herança divina. Você deixa de orar as orações do "Senhor, me dá". Em vez disso, você está agindo de acordo com a infalível palavra de Deus e obtendo resultados notáveis. Você saberá, sem sombra de dúvidas, que todas as coisas são suas e que tudo é realmente possível. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais.
Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 3. A oração de petição, parte 1. No sentido literal, uma petição é um apelo formal por escrito com exigências legais. O peticionário escreve de acordo com as normas legais e faz o seu pedido de forma a convencer aquele que apresenta a sua petição. Também é definido como uma súplica solene, uma súplica ou pedido apelando a uma autoridade, ou um apelo sincero ou humilde por algo ou alguém. A oração de súplica envolve muita seriedade. É um pedido sincero, acompanhado de muita intensidade. No entanto, sua eficácia ou efetividade não tem necessariamente a ver com extensão. Você pode causar um grande impacto de longo alcance em seu mundo e reverter as circunstâncias em apenas alguns minutos através da oração de petição. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. A palavra súplicas aqui também significa petições, orando de acordo com a vontade de Deus. Outra passagem das Escrituras que fala sobre petição é 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Visto que orar de acordo com a vontade de Deus é um ingrediente-chave para o sucesso na oração de petição, é importante que entendamos exatamente o que significa pedir de acordo com a vontade de Deus. Muitos cristãos presumiram
principalmente como resultado de sua concepção errada das Escrituras, que a razão pela qual não receberam respostas às suas orações foi porque tais orações não estavam de acordo com a vontade de Deus para eles. Eles assumem que Deus não queria que eles tivessem o que estavam pedindo. Mas esta é uma interpretação errada da palavra de Deus no contexto da oração. Vejamos as Escrituras novamente. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqueles que mantêm essa noção errada de que suas orações não foram respondidas porque não oraram de acordo com a vontade de Deus, não compreenderão que a ênfase do Espírito Santo neste versículo não é principalmente a consistência de seu pedido com Deus e sua vontade, mas seu privilégio exclusivo de ter uma audiência com Deus. Além disso, quando ele nos diz para pedirmos de acordo com a vontade de Deus, ele não está falando sobre o que pedimos, mas como pedimos. Em outras palavras, a maneira e a forma como apresentamos nossas petições devem ser consistentes com o padrão estipulado por Deus. É importante saber, portanto, como pedir ao Pai de acordo com a vontade dele de pedir. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. João capítulo 16, versículos 23, 24 e 26. Jesus, neste caso, introduziu o acordo exclusivo, a maneira nova e aceitável de pedir a Deus. Quando você faz pedidos ao Pai em nome de Jesus, você verdadeiramente está agindo no lugar de Jesus. É como se Jesus fosse o único a fazer esse pedido. Você sabe, algumas pessoas religiosas consideram orar diretamente ao Pai um sacrilégio. Elas preferem recorrer a intermediários, como Maria, ou os apóstolos, ou algum santo. Alguns outros pensam que o melhor que podem alcançar é a comunhão com Jesus, que então intercederá por eles junto a Deus. Mas isso é exatamente o que Jesus disse que não faria. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. João capítulo 16, versículos 26 e 27. O Pai não precisa de ninguém para implorar a Ele antes de fazer algo por você ou atender ao seu pedido. Ele te ama incondicionalmente. E tudo o que Ele quer é que você peça de acordo com a vontade dEle, em nome de Jesus. A vontade dEle de pedir, portanto, está no nome de Jesus. Para mais ensinamentos sobre orar em nome de Jesus, pegue o meu livro intitulado Como Orar Corretamente. Oração séria, sincera e contínua. A oração séria, sincera e contínua de um justo torna disponível um tremendo poder dinâmico em sua operação. Tiago capítulo 5, versículo 16, versão ampliada. A oração de petição é séria, sincera e contínua. Alguns cristãos não entendem a sinceridade na oração, então perdem os benefícios de seu impacto. Ser sério significa ser atento e específico em seu propósito. Ser zeloso e fervoroso, marcado por um profundo sentimento de convicção. Assim, a oração sincera tem um propósito específico, cheia de zelo e fervor e marcada por um profundo sentimento de convicção. Ela toca seu coração e controla suas emoções, enquanto você a reproduz. Além disso, envolve persistência e continuidade. Isso significa que você mantém sua postura de maneira consistente
e com atitude solene. Este é o tipo que disponibiliza um tremendo poder, e tal poder é dinâmico em sua operação. Em outras palavras, funciona como uma dinamite. A oração de petição de Elias. Elias é um personagem exemplar da Bíblia que fez petições a Deus em oração e obteve resultados. E a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Ele era como você e eu, embora não absolutamente no sentido espiritual, porque ele não tinha a natureza inerente que possuímos em Cristo. Mas ele era como nós, no sentido de que as condições naturais de sua época eram muito parecidas com as nossas hoje. Ele enfrentou o mesmo tipo de pressões que enfrentamos hoje e tinha sentimentos, afeições e uma constituição como a nossa. No entanto, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu na terra por 3 anos e meio. Ele orou novamente e os céus deram chuva e a terra produziu seus frutos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Quando você lê esta história do relato de 1 Reis 17 sozinha, você pode não ter a imagem exata de como os eventos ocorreram. Aqui está o que essa passagem diz. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Isso nos dá a impressão de que Elias se aproximou do rei Acabe um dia e lhe disse: Não haverá orvalho ou chuva sobre a terra por 3 anos e meio, mas de acordo com a minha palavra. E saiu de seu palácio todo tempestuoso. Parece que ele falou uma palavra de fé, e foi isso. Bom, é verdade que Elias falou com fé, mas o relato de Tiago no Novo Testamento nos mostra que havia algo por trás da palavra de fé que ele falou. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago capítulo 5, versículo 17, Nova Versão Internacional. Antes mesmo de Elias ir a Acabe para fazer seu pronunciamento, ele já havia falado com Deus em seu quarto. Isso é algo que devemos aprender a fazer antes de fazer uma proclamação pública de nossa fé. Se Deus vai ouvir um homem em público, ele deve tê-lo ouvido primeiro em particular. Melhor dizendo, antes de uma proclamação pública de fé, deve haver primeiro um relacionamento particular com o Senhor. Isso é tão vital, mas infelizmente, muitos cristãos não sabem disso. Aqui vemos que Elias fez uma ousada declaração de fé que abalou o rei e toda a nação de Israel, mas ele orou fervorosamente. Em seu relato, Tiago não nos conta sobre a proclamação pública de Elias, mas nos informa que orou fervorosamente para que não chovesse. Deus o ouviu e não choveu por 3 anos e meio. Então, ele orou fervorosamente novamente para que as chuvas caíssem. E Deus o ouviu e atendeu ao seu pedido. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Olhando para esta parte isoladamente, pode-se facilmente presumir que Elias estava em algum lugar apenas se divertindo quando Deus disse: Ei, Elias, quero mandar chuva. Vá se apresentar a Acabe e diga a ele que vai chover. Mas Tiago nos faz entender que Elias orou para que chovesse. 1 Reis 18, versículo 1 foi a resposta de Deus
a oração de Elias. Agora, como Deus já havia dito, vou mandar chuva, você poderia supor que, assim que Elias se apresentasse a Acabe, a chuva começaria a cair. Não foi assim que aconteceu. Continue até que haja uma mudança. A Bíblia descreve a oração de Elias como uma oração séria, sincera e contínua. Houve persistência em sua petição. Muitas batalhas são perdidas porque paramos muito cedo em vez de continuar em oração. Muitas vezes, esperamos até que as pressões aumentem contra nós antes de começar a orar. Mas nessas horas, acabamos apertando os botões de pânico. Começamos a orar rápido porque queremos respostas rápidas. Como vivemos em uma época em que tudo acontece rápido, permitimos que a síndrome da era do jato minasse a vitalidade que nossas orações deveriam transmitir. Temos fast food, comida rápida, carros velozes, aviões velozes, computadores velozes, tudo se move rápido e queremos que Deus se mova no nosso ritmo. Queremos apenas apertar alguns botões e esperar uma resposta rápida, mas não é assim que funciona. Elias sabia melhor. Ele se jogou no chão, colocou a cabeça entre os joelhos e orou fervorosamente, com emoções profundamente envolvidas, continuando até que houvesse uma mudança. 1 Reis 18, versículo 42. Mas ao contrário de Elias, alguns cristãos hoje não estão dispostos a sacrificar o tempo e o trabalho necessários na oração de petição. Se você é um estudante, não pode continuar em oração quando a prova começa amanhã de manhã. Você sabia a data da prova. Você teve tempo para orar e se preparar. Agora é a noite anterior e você de repente foi despertado para a oração. Pense em um homem cuja esposa teve complicações no parto. Ela está prestes a ser levada para a UTI. O homem está procurando freneticamente por guerreiros de oração agora para se juntar a ele nas orações de emergência. Enquanto ela é levada para a sala de cirurgia, o homem também está correndo para o pronto-socorro de Deus. Ele quer respostas agora, mas teve 9 meses para orar. Este é o problema de muitos na igreja hoje. Parece que o aprendizado da fé fez com que muitos se desviassem dos princípios básicos de uma oração eficaz. Portanto, agora eles não estão tão dispostos a se demorar em oração como deveriam. Mas para viver uma vida vitoriosa em Cristo, você deve se tornar espiritualmente hábil em ambas as áreas. Além de sua fé, você deve ter a disposição e tenacidade para continuar em oração até que haja uma nota de vitória em seu espírito. Quando é necessária a oração de petição? A oração de petição é necessária em situações além do seu controle pessoal, circunstâncias ditadas ou influenciadas por forças além de você. Por exemplo, você pode não querer que chova em um determinado dia, porque está planejando um evento ao ar livre nesse dia. Você não tem jurisdição absoluta sobre a chuva. Um fazendeiro na mesma vizinhança pode querer que chova e com razão. Tal situação requer que você faça uma oração de petição. Você tem que fazer mais do que apenas falar a palavra de fé. Requer oração de petição contínua, fervorosa e sincera. Se você teve uma disputa comercial que acabou em tribunal, ou problemas com o governo, ou questões que te colocam contra poderes além de você, ou se encontrou em circunstâncias vazias, você precisa da oração de petição. Em outros casos, você deseja algo ou uma mudança fora de sua capacidade de controle pessoal, você deve fazer a oração de petição. Continua na próxima parte.